Olá, sejam bem-vindos à nossa resenha dessa semana. Nós vamos falar desta peça de teatro grego antigo, Prometeu Acorrentado, do autor Ésquilo, né? O pai do teatro grego aí, o primeiro assim que colocou o teatro grego nesses parâmetros que nós temos hoje. Prometeu Acorrentado, nessa edição aqui que eu tenho, inclusive, tem uma trilogia, a trilogia de Orestes, nós vamos falar dela aqui ainda no canal. Prometeu Acorrentado, dentro do corpus ali de Ésquilo, das obras de Ésquilo, Prometeu Acorrentado faria parte de uma trilogia. Você teria os eventos que antecederam a Prometeu Acorrentado, que levaram então Prometeu a se tornar acorrentado, como o próprio nome da peça diz, e o que acontece depois. Nós não temos essas duas peças inteiras, nós temos fragmentos, mas nós podemos reconstruir essas duas situações com outros autores que são ali mais ou menos contemporâneos e aquilo faz parte do imaginário grego. Então você consegue reconstruir pelo menos o que acontece inicialmente com o Prometeu para que ele pudesse ser acorrentado. A história é muito conhecida, a história de dois irmãos, né, Epimeteu e Prometeu, que são dois titãs. Então são tios de Zeus. E aí Prometeu, né, seu irmão, tem uma dificuldade, né, que é agir primeiro para depois pensar. Né, essa é a ideia de Epimeteu, desse nome. E Prometeu tem uma ideia de que é aquele que pensa antes de agir. E nessa peça aqui também fica claro que Prometeu significa aquele que também vê antes, né? Tem uma visão anterior, ele sabe do futuro. Com isso, Epimeteu é responsável por criar os seres humanos, e Epimeteu gasta todas as habilidades com os outros animais. E não sobra nada para o ser humano. Então, você tem os animais velozes, você tem os animais que enxergam melhor, você tem os animais que têm um olfato melhor, e todas as outras habilidades sensoriais, e o ser humano não tem nada. Quando Prometeu meio que vai olhar, né, averiguar assim, o que aconteceu com a criação do seu irmão, ele percebe que o ser humano está lá sem nada. Então ele precisa corrigir isso, né? Na peça aqui ele vai dizer o que ele faz, que também é conhecidíssimo, né? É conhecido demais, que é o fato de Prometeu ter roubado o fogo dos deuses e dado ao ser humano. Essa é a ideia aqui, o crime de Prometeu. O crime, então, Prometeu já começa lá com dois grandes aliados de Zeus, né? Que é o poder e a força, ou a violência. Nesse caso, essa edição aqui vai usar o termo violência. Você tem a violência como um dos grandes aliados, e já começa a peça com poder e violência arrastando Prometeu, e juntamente deles tem Hefesto, que é um deus, né? O Hefesto é um deus grego. Se você não assistiu, aqui no canal tem uma resenha sobre a Ilíada. Nessa resenha a gente fala lá que Hefesto é o deus responsável por criar as armaduras, as armas dos guerreiros, dos deuses. Ele é meio que um deus artesão, e ele está ali justamente para trazer as correntes que ele deve ter fabricado para acorrentar Prometeu ali como punição. Então eles acorrentam Prometeu. Hefesto não gosta muito da ideia, mas ele se submete, afinal de contas Zeus o coage a fazer aquilo, vai coagindo a fazer aquilo. Chegam então as ninfas, filhas de Oceano, e começam a consolar ali Prometeu, se compadecem dele, fazem ali declarações compassivas, lamentando o fato dele estar ali preso, e ao mesmo tempo elas revelam quais são os planos de Zeus. Trazem ali, passam para Prometeu os planos que Zeus tem, também envolvendo a sua prisão ali, o fato de estar acorrentado. Prometeu então vai contar para elas por que está ali, e ele conta justamente isso que eu já disse, que ele roubou o fogo dos deuses
e encheu no ser humano esperanças vãs em seus corações, dando um certo sentido, livrando o ser humano do peso do medo. Seria este o crime de Prometeu. O coro, então, que formado pelas Oceaníades, as filhas lá de Oceano, nessa tradução que diz isso, né, as filhas de Oceano, elas dizem para ele assim, ó, Prometeu, nós acreditamos que você errou. Você devia meio que pedir perdão, vamos lá, vamos reconciliar para que você saia dessa situação aqui. Nesse meio tempo aparece Oceano, que é tio de Prometeu. Ele chega e vai prestar solidariedade a Prometeu. Prometeu escuta, então, aquilo que ele tem a dizer sobre a sua solidariedade, e ele promete que vai chegar até Zeus e vai lá falar com ele, que tentar negociar a libertação de Prometeu. Prometeu responde isso com bastante ironia, bastante sarcasmo. O Oceano meio que ele capta esse sarcasmo de Prometeu e vai embora. Surge então Io, né, uma sacerdotisa, transformada em ovelha, porque ela era uma das pretendentes de Zeus. Zeus queria se casar com ela, queria tomar a mão de se casar assim, né? Deitar-se com ela, mas por medo da sua esposa, ele faz com que ela se transforme em ovelha, com bastante afeições, uma bela ovelha, para disfarçar. E ela fica agora vagando, fugindo dele, atravessando cidade em cidade. E Prometeu vai então contar para ela sobre a vida dela, o que vem pela frente. E ele diz isso, né? Que há um mar revolto de aflições ainda pela vida de Io. Ao mesmo tempo ali, Prometeu começa a profetizar sobre Zeus, né? E vai profetizar contra Zeus. Ao ouvir isto, Hermes ou Mercúrio, né? Desce a mando de Zeus e quer saber especificamente de uma profecia que é sobre um casamento que faria com que a terceira geração de Zeus, ou seja, um neto seu, iria destroná-lo. Perceba que Prometeu, quando vai contar o que aconteceu com ele diz que ajudou Zeus a destronar o seu pai Cronos. Então há essa constante luta entre o filho e o pai. Cronos também fez isso com o seu pai Urano, destronou Urano. Zeus destrona Cronos, e há essa profecia de Prometeu. E aí Hermes desce e quer saber do que se trata, né, esse tal casamento, mas Prometeu vai tratá-lo com ironia. Até então nós temos a pena, que o próprio nome da peça diz, Prometeu acorrentado, que é ficar ali acorrentado para sempre. Por não ter falado sobre esse tal casamento, Prometeu recebe uma pena adicional, que é também bastante conhecida de Prometeu, que é todos os dias um abutre, um corvo, virá até ele e irá comer o fígado dele. O fígado dele irá se regenerar, e assim todos os dias, até que ele fosse, no fim de tudo, precipitado no Tártaro pelo próprio Zeus. Uma tentativa de tortura ali para que Prometeu pudesse falar, né, dessa profecia, daquilo que ele vê. E a peça termina com Prometeu soltando um brado de dor ali, de raiva, de ira. A peça termina, como eu disse no início, você não tem a continuação da peça completa. É uma pena, porque daí nós iríamos ver o que acontece depois de forma completa, e você não tem anteriormente. Essa é uma peça que a gente poderia chamar se relaciona com algo da teogonia, da cosmogonia dos gregos. Nessa edição aqui nós temos a trilogia de Orestes também, já é uma coisa voltada mais para a ordem dos humanos, né? E a gente vai falar disso no próximo vídeo. Se você gostou, curta esse vídeo, comente, se inscreva no canal e até a próxima.